Olá, sou o professor Creito e a gente vai ver mais nessa aula mais um capítulo, né, do nosso conteúdo. Então a gente agora vai falar sobre a álgebra das proposições, certo? Então nesse capítulo a gente tem primeiras propriedades da conjunção, né? Então sejam P, Q e R, proposições simples, né? E seja T e C, proposições simples. E o valor lógico de T é verdade e o valor lógico da proposição C é falso, certo? Então a nossa primeira propriedade é a propriedade que a gente chama de idempotente, né? O que é isso? Ou seja, P e Q é equivalente a P, certo? Então a proposição I, ela mesma, é equivalente à proposição, né? Então a gente tem, assim nós temos, vamos supor, x é menor do que zero, né? E x é menor do que zero. Então aqui a gente tem verdade, né? X menor do que zero é verdade, e verdade. Isso é equivalente a dizer que x é menor do que zero. X é menor do que zero é verdadeiro também. Então o valor lógico aqui vai dar verdade, que é equivalente ao valor lógico aqui, que é verdade, né? Então aqui a gente tem essa propriedade, é o que a gente chama de idempotente, né? Uma proposição, usando a conjunção, uma proposição é equivalente, e usando a conjunção, uma proposição é equivalente a ela mesma, né? Usando o conectivo I. Então essa seria a primeira propriedade dessa álgebra das proposições, né? Propriedade idempotente. Outra propriedade nas conjunção, né? Propriedade da conjunção, a mesma coisa, tenho três proposições simples, P, Q e R, né? E aí, sendo T e C, proposições simples, né? O valor lógico da proposição T é verdade, e o valor lógico da proposição C é falso, né? Então, propriedade comutativa garante o seguinte, ó, na conjunção a gente tem essa propriedade aqui, a comutativa. Então, P e Q é equivalente a Q e P, certo? Então, na conjunção vale a propriedade comutativa. Então, o valor lógico de P e Q é equivalente ao valor lógico de Q e P. Ó, assim temos x é menor do que zero, né? Então, x é menor do que zero, verdade, né? Vamos supor que x seja menor do que zero, verdadeiro. E a gente tem x diferente de 1, né? Então, se x é menor do que zero e x é diferente de 1, vai ser equivalente, né? A gente tem essa afirmação, tem essa afirmação. Então, x diferente de 1 e x menor do que zero. Então, usando o conectivo I, independente do valor lógico dessas proposições, né? X menor do que zero e x diferente de 1, eu posso dizer que x diferente de 1 e x menor do que zero. Então aqui o valor lógico aqui é equivalente ao valor lógico aqui. O que a gente tem? Propriedade comutativa, né? Então se a gente fizer isso aqui, fizer x menor do que zero e x diferente de 1, é equivalente a dizer que x é diferente de 1 e x é menor do que zero, certo? Então existe essa equivalência, né? Por quê? Porque na conjunção a gente tem a propriedade comutativa, certo? Então, a gente tem, sejam P, Q e R, proposições simples, né? Seja T e C, proposições simples. Então aqui agora a gente vai ter o que? O valor lógico de T é verdade, o valor lógico de C é falso. A gente vai ter o que? Propriedade associativa. Então essa propriedade associativa nos garante o seguinte, ó, P e Q e R é equivalente a P e Q e R, certo? Então eu posso resolver só essas duas proposições usando a conjunção, certo? A gente está falando da conjunção. Resolver isso aqui
ou eu posso resolver as duas últimas, né? Eu vou ter uma equivalência. Então a minha tabela verdade daqui, essa primeira, vai ser equivalente à tabela verdade da segunda. Então na conjunção vale a propriedade associativa, né? Então mais uma propriedade que é válida quando a gente está usando o conectivo e, certo? Que é a propriedade associativa, certo? Então, se a gente tem A maior do que B e B diferente de C e C menor do que D, o valor lógico dessa proposição aqui é equivalente a gente dizer que A é maior do que B e B é diferente de C e C é menor do que D, certo? Então a gente pode primeiro resolver essa parte, as duas primeiras proposições simples, ou a gente pode resolver as duas últimas, que o valor lógico vai ser equivalente, né? Então essa tabela aqui vai dar equivalente a essa outra tabela, certo? Isso na conjunção. Então outra propriedade da conjunção, né, seria a propriedade identidade, né? O que é isso? A gente tem a mesma coisa, três proposições simples, sendo que o valor lógico de T é verdade, o valor lógico de C é falso. E a propriedade identidade é o seguinte, ó, P e T aqui tem valor lógico verdade, é equivalente a P, né? Ou seja, por quê? Isso na conjunção. Se P for verdade, verdade e verdade, a gente vai ter como P é verdade, vai dar conectivo verdade. Se P for falso, falso e verdade, vai dar falso, que é equivalente ao falso, ao P, né? Que é falso. Então vale essa equivalência na conjunção. Então existe a identidade, né? A mesma coisa aqui, ó, P e C. O valor lógico de C é falso. Se P for verdade, verdade e falso, a gente vai ter o valor lógico aqui falso. E o C é falso. Então o falso é equivalente ao falso. Verdade é falso e falso. O valor lógico aqui também vai dar falso, né? E o valor lógico de C é falso. Então existe essa equivalência. Essa equivalência é o que a gente chama de, ou essa propriedade é o que a gente chama de identidade. Ou seja, isso aqui, essa proposição é equivalente a essa outra proposição. P e T é equivalente a P, assim como P e C é equivalente a C. Sempre que o valor lógico de T a gente já sabe que é verdade, o valor lógico de C a gente sabe que é falso, né? Então vale a propriedade identidade. Então a gente pode também escrever assim, x diferente de 1 e x e o módulo de x maior do que zero, né? Então a gente tem isso aqui, é equivalente a x diferente de 1, usando a propriedade identidade. Outra coisa que a gente pode fazer também, x diferente de 1 e x menor do que zero, o módulo de x menor do que zero é equivalente ao módulo menor do que zero, né? Seria essa segunda afirmação aqui. Então eu posso ter isso aqui ou isso aqui, certo? Então aqui a gente tem outra propriedade, uma propriedade identidade. Então aqui, ó, a propriedade identidade, a maneira da gente verificar também é fazendo a tabela verdade, né? Então a gente tem aqui, a gente pode fazer isso, P e T e C, fez aqui, ó, deu verdade, verdade, e P e C é equivalente a C, verdade. Então, se a gente analisar aqui, ó, P, a gente tem P e T, né? Seria verdade e falso, né? Verdade e falso, que é o mesmo valor lógico de P, né? Que é o valor lógico verdade e falso, né? Então, a gente sabe, dá para mostrar também por tabela verdade, certo? Qualquer coisa a gente pode estar mostrando essas propriedades pela tabela verdade. Aqui também, você já sabe como fazer uma tabela verdade, a gente também teria V e V, né? Nesse caso aqui. Então isso aí só para mostrar que a gente pode resolver
está mostrando essas propriedades através da tabela verdade. Tá aí P e T, aqui, essa afirmação aqui, P e T é equivalente a P. Uma proposição vai ser equivalente a outra quando essas duas proposições tiverem os valores lógicos iguais, né? Então aqui a gente vê que tem um valor lógico igual. A mesma coisa de P e C, C é equivalente a C, né? Então aqui a gente também teria outra proposição com valor lógico igual. Agora a gente vai ver algumas propriedades na disjunção, né? Tá, a mesma coisa, que agora a gente falou da conjunção, agora a gente vai falar da disjunção. O conectivo P, Q e R são proposições simples, e aí seja T e C, proposições simples. Então, o valor lógico é verdade e o valor lógico de C é falso. A primeira propriedade é a propriedade idempotente, né? P ou Q é equivalente a P. Então, se a gente tem x menor do que zero ou x menor do que zero, isso é equivalente a dizer que x é menor do que zero. Certo? Então, essa seria a primeira propriedade na álgebra das proposições, usando o conectivo ou. Outra propriedade que vale também para disjunção, né, seria a propriedade comutativa. P ou Q é equivalente a Q ou P. Certo? Então, essas duas propriedades são equivalentes, né? X, assim temos x menor do que zero ou x diferente de 1. É equivalente a dizer que x é diferente de 1 ou x é menor do que zero. Então é válida essa proposição. O valor lógico aqui, essas duas proposições, vai ser o mesmo valor lógico aqui. Então essa proposição vai ser equivalente. Outra propriedade da disjunção seria a propriedade associativa, né? Vale tanto para conjunção quanto para disjunção. P ou R, P ou Q ou R. É a mesma coisa que P ou Q ou R. Certo? Então vale também essa propriedade. E aqui a gente poderia botar o parênteses nessas duas primeiras, né? P ou Q ou C menor do que D. Né? É equivalente a eu resolver primeiro isso aqui, os dois últimos, ou o primeiro, depois o primeiro. Né? Então vale a propriedade associativa na disjunção. Então outra propriedade é a propriedade identidade. Também vale na junção. P ou T é equivalente a T. E P ou C é equivalente a P. Seria outra propriedade que a gente também usa na disjunção, que é a propriedade identidade. Então aqui a gente teria algumas proposições, né? X diferente de 1 ou módulo de x maior ou igual a zero é equivalente a x diferente de 1, que essa seria essa primeira. E a outra seria x diferente de 1 ou x menor do que zero é equivalente a x menor do que zero. Então a gente pode mostrar também aquela propriedade de identidade através da tabela verdade, igual a gente fez na outra. Então a tabela verdade ficaria mais ou menos assim, né? Então essa daqui, a identidade, a gente tem T, né? E aqui P, na verdade aqui P ou C, né? Então o valor lógico aqui é verdade, verdade, e aqui é verdade, verdade. Ou seja, essas duas são equivalentes. Mesma coisa aqui. P ou C, verdade e falso, e aqui verdade e falso. Então são os valores lógicos equivalentes, né? Quando tem um valor lógico equivalente, a gente diz que essa propriedade é equivalente a essa outra. Outra propriedade da disjunção é a propriedade distributiva, né? P, I, Q ou R é a mesma coisa que P e Q ou P e R. Então, essa P, I, Q ou R é equivalente a P e Q ou P e R. A mesma coisa aqui. P ou Q e R, mesma coisa que P ou Q e P ou R. Certo? Então, essas duas propriedades são propriedades
equivalentes. Ou, na verdade, essas duas proposições são equivalentes. E aqui é no conectivo ou, né? Então a propriedade distributiva é válida aqui no conectivo ou. Certo? A maneira de ver isso seria fazendo a tabela verdade, né? A gente vai já, como a gente já fez muitas tabelas verdade, só mostrar para vocês que realmente é válido isso. Certo? Então aqui a gente tem P, teria P e QR, o valor lógico é esse aqui, e aí isso tem que ser equivalente a isso aqui, né? Então é verdade, esse valor lógico é equivalente a esse outro, né? A gente tem o mesmo valor lógico, né? Então com isso a gente encerra a nossa aula, certo? Nossa aula de álgebra das proposições. Próxima aula a gente vê mais sobre esse conteúdo, certo?